Oi, tudo bem? Se você clicou nesse link é porque você realmente está interessado em conhecer um pouco mais a arte de trazer e fidelizar cliente, algo que é essencial para o seu negócio. Eu sou a Mauri Alves e com mais de 33 anos de experiência nessa jornada pet, isso me dá total convicção e certeza de que você seguindo todos os passos, você vai aumentar consideravelmente a sua cartela de clientes. Antes de viver na prática essa minha experiência, que eu considero desagradável, né, nessa minha jornada toda, eu quero antes compartilhar com você a minha experiência e o meu entendimento, como era com os clientes. Minha primeira experiência não foi atendendo ou tendo contato direto com os clientes, mas eu via, eu escutava, eu presenciava a donos, proprietários, né, atendendo os clientes. A minha segunda experiência, eu também não tratava diretamente com o cliente, mas sempre tinha um ou outro que estava começando a pedir, a conversar comigo. Minha terceira experiência foi num pet muito maior, muito mais movimentado. Para você ter ideia, tinha mais de 6 tosadores. Aí nesse pet, nesse banho tosa, eu comecei a tratar já diretamente com os clientes e eu comecei a fazer um trabalho diferenciado dos demais funcionários, sabe? E a partir daí veio já elogios e reconhecimentos tanto da parte do cliente, que é o nosso principal objetivo, como da parte dos donos, que eram os meus patrões também. A minha quarta experiência foi num pet shop também, onde tinha clínica veterinária, e a minha parte essencial, primeira, primordial, era o banho tosa, mas eu também auxiliava ele, sabe, em todo o serviço que ele precisava, todo tipo de cirurgia. Então era o banho tosa, eu era tosador, mas era também auxiliar de veterinário. Nesse pet shop, onde eu era tosador, mas também auxiliar de veterinário, eu aprendi muita coisa em relação à parte clínica, sabe? Isso me ajudou demais, sabe? E até hoje me ajuda e faz com que eu conquiste e fidelize os clientes. Porque com esse conhecimento da área veterinária, eu consigo dar um tratamento diferenciado e mais direcionado e mais conclusivo para clientes que necessitam de um tratamento diferente, como um problema de pele. Eu consigo detectar se o cachorro tem um certo tipo de doença ou não, vermes, parasitas, enfim. Foi muito bom essa minha experiência e essa minha vivência na parte clínica. E é por isso que eu digo a todos vocês que é muito interessante, muito importante você ter um curso, um conhecimento básico da área veterinária também, que isso anda junto com o tosador. Isso anda junto com o seu serviço de banho e tosa. Porque todo animal que chegar até você, logicamente, vai precisar dessa atenção. Você precisa saber se ele tem algum tipo de problema de saúde ou não, para que você fale para o cliente. E dessa maneira, ele fideliza e ele agradece junto com você sempre. Nessa minha quinta experiência, eu trabalhei em um pet shop muito bacana, por sinal, onde eu já não era mais funcionário, onde eu era tipo um sócio, a gente tinha uma parceria, sabe? O meu serviço de banho e tosa era terceirizado, então era eu ali quem comandava total a parte de banho e tosa. Aí, nesse momento da vida, né, nesse momento desse pet shop, era eu quem lidava diretamente com todos os clientes. Eles chegavam, eu recebia, eu entregava, eu conversava, eu explicava, eu ouvia eles, sabe? Então ali eu tive muita experiência, aprendi demais como lidar com os clientes, aprendi muita malandragem, gingada, no bom sentido, claro, né? Eu também aprendi muito como lidar com a sociedade, com sócios, com terceiros fora os clientes, sabe? Isso é muito importante e vital para o nosso negócio de banho e tosa. Nessa minha sexta experiência, que é nesse mesmo local onde eu acabei de comentar, esse pet shop, onde eu era terceirizado, com o passar do tempo, que também não foi muito tempo assim, eu acabei adquirindo todo o pet shop. Eu já não era mais funcionário, eu já não era mais auxiliar, eu já não era mais um parceiro de negócio, não. Eu não precisava mais conversar com o sócio. Neste local, esse pet shop se tornou totalmente meu, aonde eu comandava ele por total, tanto na compra, na venda, atendimento a cliente, banho e tosa, a experiência com clientes, totalmente o banho e tosa acabou sendo meu em pouco tempo que eu estava ali como parceiro. Eu enumerei aí para vocês a minha primeira experiência, segunda, terceira, até a sexta experiência. Mas para você ter uma ideia de tempo, isso levou mais ou menos uns 20, 21 anos
dessa minha primeira até a sexta experiência, onde eu era funcionário, eu era auxiliar, eu era um ajudante, eu era um parceiro de negócio. Isso foi mais de 21 anos, mais ou menos, sabe? Depois disso, eu acabei adquirindo o pet shop, que foi totalmente meu, e eu comecei a adquirir, primeiramente, eu coloquei em prática toda a experiência que eu peguei nesses 20 e poucos anos. Isso me ajudou bastante a alavancar e a fazer com que eu mantesse o meu negócio cada vez melhor. Porque depois disso que eu adquiri esse pet shop, já se foram mais ou menos uns 13 a 14 anos que até hoje, e é por isso que eu prometo e eu me comprometo a você a seguir com você, te passando, te mostrando toda essa minha experiência desses 20 e poucos anos enquanto eu era funcionário, e depois, mais uns 13 a 14 anos, quando o pet foi totalmente meu, e as minhas experiências com o cliente, principalmente, foram diferentes. Pelo fato de ser meu, toda a conjunção do negócio é diferente. Então é isso que eu me comprometo a seguir com você, com toda essa minha experiência de 20 e poucos anos, e depois mais 13, 14 anos, que agora é totalmente meu o negócio. No decorrer desse tempo, que foi mais ou menos uns 20 e poucos anos, né, desde o meu início como tosador, até quando eu comecei, quando eu consegui ter o meu próprio negócio, foi mais ou menos isso, como eu já falei, uns 20 e poucos anos. Desde então, desde quando eu comecei, eu já percebia, eu já via, eu notava, tanto nos proprietários, nos donos dos pets, como nos tosadores, que eles tratavam errado, sabe, de maneira que não era adequado para um comerciante. Porque eu sempre achei, até hoje eu acho, que o comerciante, queira você ou não, o comerciante depende do cliente, sabe? Então desde aquela época eu via muita coisa errada e falei, puxa vida, não é assim que se trata um cliente, sabe? A gente pode e deve melhorar. Então apesar do meu pouco tempo que eu estava ingressando como tosador, mas eu já trazia comigo uma bagagem, sabe? Que desde criança, desde quando eu nasci, o meu pai já era um comerciante nato, sabe? Ele sempre foi comerciante. Então quando eu nasci, eu sempre trabalhei com ele, até foi os meus 16, 17 anos, quando ele faleceu, e foi quando eu ingressei como tosador, sabe? Então, quando eu comecei como tosador, que eu via essas coisas erradas, eu já sabia, eu percebia que não era assim, porque eu nunca via esse tipo de tratamento que meu pai fazia com os clientes dele, sabe? Então eu quero trazer aqui para vocês agora, pelo menos aí, uns 6 erros que a gente jamais deve cometer, sabe? A gente jamais, sabe, deve fazer, deve tratar um cliente assim. Porque tudo isso, eu quero que você preste muita atenção, porque tudo isso que eu tenho falado para vocês faz total importância no final das contas, sabe? Você ter o cliente, você manter o cliente, e consequentemente, você vai aumentar a tua renda, sabe? Então eu quero trazer aqui erros que você jamais deve cometer. Então eu vou apontar aqui para vocês pelo menos uns 6 erros. Tem muito mais, claro, que lá no meu método, além de vocês verem muito mais erros que a gente não pode cometer, você também vai ter toda a explanação, sabe? Eu vou estar te explicando bem exatamente tudo como é e como não é no meu método, sabe? Então vamos lá para o primeiro erro que a gente jamais deve cometer. Isso sendo você o patrão, sendo você o dono do pet shop, sendo você o tosador, sendo você o tosador o único que está ali, enfim, o tosador. O primeiro erro é o seguinte, é muito errado quando o patrão ou quando qualquer uma outra pessoa ali do pet shop recebe o cachorro e não você. Esse é um erro grave, sabe? Simplesmente você pode pensar, poxa, mas que erro que tem aí? O que pode ser errado nisso, sabe? Porque inclusive tem um desenho que eu gosto muito, que é do Madagascar. Uma vez o leão, esqueci o nome do leão, como que chama o leão lá, Fátima? É o Alex. É o Alex, o leão Alex. Ele estava lá no salvamento e tal, e um monte de macaco fez uma corda para poder dar um salvamento pro amigo do Alex lá. Então ele estava lá embaixo, ajudando o amigo dele, e ele gritava pro piloto do avião, logicamente o piloto do avião não ouvia, que estava longe, mas ele pediu pro macaco, olha, vai passando o recado. O Alex simplesmente falou, só levanta voo. E como foi passando de um macaco para outro, quando chegou lá em cima no piloto, cara, era uma frase enorme, coisas completamente erradas do que o Alex, que era o leão, pediu. E é isso que eu estou falando aqui. É muito errado quando o proprietário, ou o recepcionista, ou qualquer outra pessoa recebe o cachorro, que ele vai ouvir do cliente, o cliente vai pedir isso, isso e aquilo, mas quando chega para você lá, como tosador, pode chegar distorcido. Pode chegar errado. E a hora que você faz o serviço que você recebeu dessa maneira, e o cliente vai receber o cachorro dele, ele vê que não foi aquilo que ele pediu, sabe? Então é errado a gente não receber o cachorro. Nós mesmos, tosador, quem vai fazer o serviço é quem tem que receber o cachorro. Um segundo erro, uma coisa grave, eu acho que talvez essa seja um dos erros principais.
é quando a gente entra nesse meio, nesse ramo, nessa profissão, sem amor, sem gostar, sem ter a certeza que realmente é isso que a gente quer. Não pode ser só um quebra-galho, só uma aventura ou só por um tempo, que não vai funcionar. Diferentemente de outras profissões que você pode até fazer, não gosta, mas dá, ainda vai. Mas nesse negócio que você lidar com outras vidas, que é o cachorro, sabe, que você está lidando com o amor de outra pessoa, você também tem que entrar nisso com amor. Você tem que ser um profissional mesmo, querer aquilo para sua vida, seja lá o que for que vai acontecer, como acontece, tem muitos altos e baixos, tem coisa que vai desanimar a gente, tem coisa que vai deixar a gente arrasado, tem coisa que vai deixar a gente com vontade de sair dali, sumir, fazer uma outra coisa. Tem isso, claro que tem. Mas não, se você entrou nessa, se você pensa em entrar nessa, você tem que ter amor a isso, a essa profissão. Então o erro é entrar nisso de qualquer jeito. Entrar nisso sem ter a certeza que é isso que você quer. Sem ter a certeza que é amor, que você tem aquele tino, que você tem aquele tchan para aquele negócio. Tá bom? Um terceiro erro que a gente também não pode cometer. Eu acho que todos os erros, se é erro, é porque a gente não pode cometer, claro, né? Tem erros mais graves e menos graves, mas todos são erros. O terceiro erro é o seguinte: a hora que o cliente está conversando com você, explicando para você o que ele quer, você não dá aquela devida atenção. Você já está com um problema em casa, ou está passando alguém na rua que te chama atenção, você olha, ou alguém está te chamando e você dá mais atenção naquilo. Hoje em dia, esse negócio de informática, celular, às vezes o cara está conversando com você, aqui com o celular do lado e querendo mandar mensagem. Isso é errado. Porque nesse nosso meio, essa nossa profissão, não é só a parte estética. O cliente está pedindo, eu quero que você faça um topete bem bonitinho, a patinha bem raspadinha e tal, mas muitas das vezes o animal, ele tem alergia a um perfume que você não se atentou, você coloca o perfume na hora de entregar, dá um problema. Muitas das vezes o cachorro tem alergia à máquina, à lâmina, que o dono às vezes te falou e você não prestou atenção e acabou raspando o cachorro e vai dar problema de pele. Enfim, são vários os problemas que podem acontecer quando você não dá a devida atenção para o cliente. Você tem que estar totalmente ali para ele, sabe? A hora que o cliente chegou e começa a te explicar do cachorro, do serviço e de algum problema com o cachorro dele, você tem que prestar total atenção, levar isso com você e não errar, sabe? Então o erro é muito grande, é esse, a gente não prestar a devida atenção quando o cliente está conversando com a gente. O quarto erro é quando a gente não é fiel ao horário. Você pode achar que não, que tem muita gente que às vezes até quer deixar o cachorro lá o dia inteiro no pet. Eu, não no meu curso, mas em vídeos que eu tenho aí no YouTube, eu já falei sobre isso. A permanência do cachorro no pet é ruim, tanto para nós quanto para o pet, principalmente, sabe? Então a gente tem que ser fiel com o horário. Esses meus vídeos, esses meus métodos, esses meus cursos que eu estou lançando aí, é explicando tudo isso daí, sabe? Você tem que chegar ao ponto, que é aonde eu estou hoje, você tem que chegar ao ponto de ter o horário certo para receber, o horário certo para entregar, e isso é muito importante. Dependendo da sua clientela, dependendo da região que você está, é muito vital que você seja um cumpridor de horário, sabe? Porque eu, pelo menos, sou uma pessoa muito, mas muito chata e crítica com horário. Se a pessoa trata comigo aquele horário, tem que ser aquele horário. Não é 1, 2, 5 minutos depois, ou 1, 2, 5 minutos antes, não. É aquele horário, aquele horário. Se eu marco 5 horas, que o cara vai chegar ali 5h10, 5h20, 5h30, é 5 horas, 5 horas, 5 horas, sabe? Então isso é muito importante depois que você conseguir formatar, vamos dizer assim, o teu negócio. Chegando nesse ponto que eu estou hoje, aí você vai ver a importância que é você ser fiel com o horário. Então um erro muito grande é isso, quando as pessoas falam, você pode vir buscar o teu cachorro 1h da tarde, e chega lá o cara, chega lá o cliente, a 1h da tarde, como você falou, e o cachorro não está pronto. E você vai inventar desculpa, a água acabou, minha máquina pifou, o tosador não vai... Não interessa, não interessa. Você tem que ver todos esses pontos que pode acontecer, que pode ocorrer, antes de tratar alguma coisa com o cliente. A partir do momento que você tratou com o cliente, seja o que for, o horário, o banho, a tosa, seja o que for, você tem que cumprir. Então você tem que ser muito fiel com o horário, com tudo que você falar para o cliente. Um quinto erro, que eu sempre dou exemplos aqui para minha esposa, né, com quem eu converso a respeito disso, eu sempre falo do mecânico, né? Eu falo do mecânico pelo seguinte, às vezes eu levo lá o meu carro no mecânico, falo, troca para mim o óleo do motor do meu carro, e o cara vai lá, a hora que ele levanta o carro, ele está trocando óleo, ele vê que eu não tenho freio, ele vê que o parafuso da roda só tem um e ainda está caindo, que aquilo lá pode cair, ele vê que o motor está quase caindo, mas eu, não fala nada para mim, porque eu pedi só para ele trocar o óleo. E não custava, e seria o certo do comerciante falar, você me pediu para trocar o óleo, mas eu vi que você está sem freio, eu vi que essa roda vai cair, eu vi que o motor vai fundir. Ora, esse é um tratamento exato que se dá para o cliente. Então o erro que a gente comete, todos os usadores cometem, é quando chega o cliente e pede para você, olha, dá banho no meu cachorro, eu quero só um banho hoje. Aí você leva o cachorro dele lá para trás e dá o banho e vê que o cachorro está com tite,
estava cheio de pulga, está com vermes, está com machucado na pata, ele levou a mordida no sinônimo e você simplesmente deu banho e entregou para o cliente. Não foi capaz de falar para ele, olha, você me pediu só o banho, mas eu vi que ele está assim, eu vi que ele está assado, eu vi que você precisa fazer tal coisa, eu vi que ele está magro demais, etc. É isso que você tem que fazer. Então, um erro muito grave que eu não aceito de ninguém é isso. Você pede um serviço para uma pessoa, mas não custa se aquela pessoa for do comércio, se aquela pessoa tiver uma mentalidade mais aberta, ele vai falar para você, ele tem que falar para você que o teu cachorro não é só banho que ele precisava, ele precisa disso, disso e daquilo. Então o erro é você simplesmente fazer o que o cliente pede. Não, vai além. Tá? Se mostre para o cliente que você tem atenção e quer atender ele bem em todos os sentidos. O sexto erro. O sexto erro é o seguinte, quando a gente vai atender o cliente, é mal apessoada, sabe? É mal vestida, mal apresentada. É um erro grave quando a gente vai atender uma pessoa, vai atender um cliente que não está apresentável. Você tem que estar sempre apresentável. Não só na aparência, na higiene também, na simpatia, em tudo. E juntamente com esse sexto erro, é quando a gente não diferencia o tratamento do cliente. Se chega uma pessoa, uma mulher, você tem que saber como tratar, como conversar, com educação, com respeito. Aí chega um cara lá, todo descontraído, e te dá uma abertura para fazer uma brincadeira, uma piada, você vai ter um outro tratamento. Chega uma senhora, chega uma criança, chega um adolescente, uma menina de 13, 14, 15, 16 anos, 18, 20, seja lá o que for a idade dela, mas a cada pessoa, a cada cliente, você tem que saber tratar. Você não pode tratar uma criança como um homem, sabe, uma mulher, uma menina como uma senhora, não. Você tem que saber diferenciar o tratamento. Logicamente que todos, independente de quem seja, tem que ser com educação, tem que ser com respeito, mas mesmo assim, a cada um deles tem uma maneira exata e correta de você fazer um tratamento. Como eu já falei em um desses meus vídeos, quando chega uma criança, eu sempre tenho no meu balcão ali uma bala, e eu não posso atender uma criança, uma adolescente, de uma maneira que pode apresentar, que pode demonstrar, que pode insinuar um ato errado meu, sabe? Uma malandragem, uma coisa errada que eu possa estar fazendo ali com aquele cliente, uma criança. Jamais deixar uma cliente, uma criança, entrar para dentro do balcão onde eu estou sozinho, sabe? Porque, como eu já falei, se passa alguém e vê aquela cena, talvez você não tenha intenção nenhuma, mas ir para explicar, ir para você se inocentar disso. Então você tem que evitar essas coisas. Como? Fazendo o tratamento exato para cada uma dessas pessoas, tá bom? Você pode achar isso um absurdo, coisas erradas que eu estou falando, mas não, nesses meus anos todos, mais de 33 anos com isso, como eu já falei, tudo isso eu vi. E tudo isso eu vi que teve consequências, tanto consequências ruins, como consequências boas. Porque desde aquela época quando eu vi aquilo, hoje em dia eu vejo que era realmente errado. Porque eu tenho o meu negócio hoje, trato da maneira que eu aprendi e vejo os resultados e os retornos bons que isso dá. E se eu tivesse feito diferente, como eu falei, eu vou tratar de qualquer maneira, uma criança, uma jovem, um adolescente, uma senhora, uma mulher, eu vou tratar errado, eu também não estaria hoje colhendo e falando isso para você. Porque se eu estou falando isso para você, porque eu vi, porque eu presenciei e foi errado, e é errado. Então eu quero que você acredite, você pode acreditar nisso que eu estou falando. Não é besteira essas coisas que eu venho trazendo para vocês. Tá bom? Acredite nisso, siga e você vai ver o resultado que vai dar. Agora eu vou apresentar aqui para vocês um pouco do que eu vou oferecer para vocês ali no meu método, sabe? Eu vou garantir para vocês que se vocês não cometerem, se vocês não fizerem os erros que eu cometi, os erros que eu já falei, e muitos outros erros que tem ainda para mim expor para vocês, eu posso te dar total certeza que se você seguir certinho, fizer como tem que ser feito, fizer como eu tenho orientado, como eu vou orientar vocês, isso trará para vocês um número de clientes o suficiente para aumentar a renda, no mínimo aí 30%. São métodos que também vão fazer com que vocês mantenham o cliente, porque não basta apenas o cliente vem, você ganhou aquele dia, aquele banho, e depois ele não volta mais, ou demora muito para voltar, não. Você também tem que fidelizar o cliente, que a partir daí você pode ter algo assim mais programável, porque a gente que é do comércio, a gente não sabe se amanhã eu vou ter um banho ou se eu vou ter 10 banhos, né? Tudo isso é ruim, sabe? Você pode achar que não, mas é ruim. E foi vendo todas essas coisas que eu estou oferecendo para vocês, esses meus métodos para vocês seguirem e ter essa tranquilidade e chegar nesse ponto de ter um número de cliente, de ter uma renda
tal naquele mês, sabe? E não se preocupar em termos se o cliente vai vir amanhã ou se não vai, tá? Então é isso daí. Siga e eu garanto para vocês que o resultado vai ser muito visível. Esse meu método, eu formatei ele em 8 módulos. Cada módulo vai ter ali umas 5 aulas mais ou menos. Eu não vou dizer para vocês o nome das aulas, e sim dos métodos. O primeiro módulo é o módulo de bem-vindo, onde eu vou estar te orientando como navegar dentro da plataforma do curso. O segundo módulo é em busca do cliente e conquistá-lo com as primeiras impressões. Terceiro módulo, apresentação, ansiedade e sempre boa conversa com todos. Quarto módulo, o risco de perder o cliente por não estar preparado. Quinto módulo, usar todo o nosso conhecimento para agradar o cliente. O sexto módulo, nossa imposição perante os clientes. O sétimo módulo, trabalho de reconquista dos clientes perdidos e insatisfeitos. Oitavo módulo, a TOSA, um item muito importante para a conquista dos clientes. Eu quero dar aqui um exemplo para vocês disso tudo que eu estou falando. Eu acredito que vocês vão entender. Vamos supor que eu vou colocar aqui nessa mesa uma dúzia de ovos, 1 quilo de farinha, 1 quilo de açúcar, uma forma e vou pedir para você fazer um bolo. E esse bolo tem que sair assim, 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 com esse peso, com esse tanto de açúcar, com esse tipo de assado, e você se vira. E você tem que me fazer e me trazer esse bolo como eu te pedi. E para uma outra pessoa, do teu lado talvez, eu vou falar para ele, olha, eu quero que você faça um bolo para mim, mas você tem que colocar exatamente essa quantia de açúcar, você tem que colocar exatamente essa quantia de trigo, você tem que untar a forma dessa maneira, você tem que começar a assar esse bolo em tantos graus e depois você, de certo tempo exato, você tem que aumentar a temperatura. Depois ele pronto, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Qual bolo vai sair melhor e mais rápido? Esse bolo a quem eu instruí. Dei todos os detalhes. Exatamente a quantia do que ele vai usar, exatamente o tempo que ele vai usar, exatamente como ele vai fazer. E é isso que eu estou te passando. Eu passei por tudo isso. Eu corri atrás dessa receita, eu corri atrás desse conceito, eu corri atrás de como fazer esse bolo ficar bom, gostoso, perfeito, rápido, sem muitos gastos. E é isso que eu estou te oferecendo, é esse bolo, essa receita já pronta. Você não vai precisar correr mais atrás de nada, de como fazer, quanto tempo, quantos ovos, quanto de açúcar, nada disso. E é isso que eu te ofereço. Mas você que já tem o teu negócio, que já começou, às vezes está preocupado ou pensando em parar porque não está dando certo, não, calma, aguenta aí. Se você ficou até agora, fica mais um pouco, que você vai ver que você vai reverter esse teu negócio para uma benfeitoria e para um estágio maior e melhor, rentavelmente falando. Tá? E logicamente, infelizmente, isso tem um preço, eu preciso cobrar, que isso também está se tornando o meu trabalho. E a gente não trabalha de graça, que eu também tenho as minhas despesas, claro, né? Mas é um valor que eu quero que a maioria, ou todos vocês desse negócio, porque eu falei isso em algum vídeo meu atrás, que eu quero manter, perpetuar esse meu negócio, essa profissão de tosador, ser mais reconhecida, ser mais valorizada, eu quero continuar. E se eu pudesse hoje, eu faria sim isso de graça. Você pode acreditar, se eu tivesse dinheiro e condição, eu não cobraria. Mas ainda eu não tenho. Mas ainda eu quero levar para as pessoas essa vida que hoje eu tenho. Eu trabalho pouco em termos, ganho bem em termos, sabe? Por quê? Porque eu aprendi tudo isso lá. E eu quero passar isso para vocês. Não é só isso em relação a cliente ganhar dinheiro, mas como ser um bom tosador, como ser reconhecido, como ser gratificante essa profissão e como isso dá uma qualidade de vida melhor para vocês. Porque eu tive uma época nas Filipinas e eu morria de dó daquele pessoal que trabalha dia e noite sem parar. É sábado, é domingo, é feriado, é das 8 da noite às 8, 9, 10, 11, meia-noite eles trabalham e para ganhar uma mixaria. Isso é triste demais, sabe? Então a gente podendo, porque a gente precisa trabalhar, claro, a gente precisa ganhar dinheiro, claro, mas a gente podendo conciliar o trabalho com uma qualidade de vida, com a família, com os filhos, com a esposa, quem que não queria isso?
E é tudo isso que eu venho trazendo no meu método. Então, primeiro eu estou falando de cliente, como você ter o cliente, e depois vai ter outras orientações de como montar o negócio e como chegar nesse meu ponto. Então eu preciso cobrar sim, mas é um valor que eu acredito que vai ser quase que insignificante em relação ao retorno que isso dá. E eu fiz, e eu estou fazendo, e graças a Deus deu certo. E eu tenho fé e esperança que se você fizer exatamente como eu estou falando, você também vai chegar nesse nível. Então é isso aí. Eu espero que você acredite e pode acreditar e a gente vai se encontrar lá. Tá certo? Um abraço, felicidade e saúde sempre. Até mais. Te vejo dentro do método.